Primos e primas, esse aqui é um dos vídeos mais aguardados por vocês por 3 grandes motivos. Primeiro, porque vocês amam fundos imobiliários e vocês adoram receber dividendos mensalmente. E eu sei que isso aqui é uma meta de muita gente. E eu não culpo vocês por isso, eu sinto a mesma coisa. E segundo, porque vocês sempre querem saber quais são os fundos imobiliários que eu tenho na carteira. Terceiro lugar, porque vocês querem saber a lógica por trás dos fundos imobiliários que eu tenho. Ou seja, o que os fundos imobiliários da minha carteira fazem e por que eu invisto nesses fundos. Então no vídeo de hoje, a gente vai entrar um pouco mais a fundo em cada um dos fundos imobiliários da minha carteira. A gente vai se aprofundar nos principais indicadores, como esses fundos imobiliários ganham dinheiro, principais inquilinos, quanto eles pagam em dividendos e várias outras coisas. Mas, antes disso, eu tenho um pedido mega especial para te fazer, que é dê um like nesse vídeo. Simples, não é? Clica nesse botão aqui embaixo, dê um like, se inscreva no canal e, obviamente, sabe que aqui não é uma recomendação de investimentos, tem um cunho educacional para te inspirar, abrir sua cabeça, para onde que você pode olhar para tomar melhores decisões, mas para que você tome sua decisão, tá bom? Vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu investi publicamente no dia 6/2/2018 foi o fundo de investimento imobiliário BTG Pactual Fundo de Fundos, mais conhecido como BCFF11. Primeiro a gente vai falar sobre os dividendos e os principais indicadores do BCFF11 e depois a gente vai entrar mais no detalhe do que o BCFF11 faz e como é a carteira dele. Só um parêntese rápido antes de continuar. Para quem não sabe, o dividendo é uma parte do lucro que o fundo imobiliário tem e que é distribuído para os cotistas. Já o dividend yield é a relação entre o preço que você paga e o dividendo que você recebe. Por exemplo, se você investe num fundo imobiliário por R$100 em um ano, ele te pagou em dividendos R$15, o dividend yield desse fundo é 15 dividido por 100, que daria 15%. Esse gráfico que você está vendo aí na tela é o gráfico de histórico de dividendos pagos por cota do BCFF11 e o dividend yield nos últimos 5 anos. No último mês, o BCFF pagou 56 centavos por cota. Isso significa que se você tiver 10 cotas, você recebe 5,60 por mês, 100 cotas, R$56 por mês, 1.000 cotas, R$560 por mês, 10.000 cotas, R$5.600 por mês, 100.000 cotas, R$56.000 por mês. Mas é claro que você não vai começar com 100.000 cotas. Mas se você não começar com a primeira, você nunca vai ter 100.000 cotas. É isso que você precisa entender. E antes da gente continuar, tem 2 coisas que a gente precisa prestar atenção. A primeira delas é que o BCFF é um fundo imobiliário que tem uma certa constância no pagamento de proventos. Se você pegar desde o começo de 2022, os dividendos do fundo praticamente ficaram estáveis. Por um lado, isso é bom, porque você tem previsibilidade na hora de receber o seu provento. Por outro lado, a inflação em 2022 foi de 5,8%. Em 2023, a projeção é que a inflação fique em 4,9%. Ou seja, se você recebia 54 centavos por cota do BCFF no começo de 2022, é como se esses 54 centavos fossem valer no final de 2023 50 centavos. O dividendo se manteve constante de forma nominal, mas desde 2018 os dividendos do BCFF não sobem de forma real. Isso não é muito interessante para sua renda passiva. Isso significa que o BCFF nunca vai subir o dividendo com retorno real? É claro que não, mas é um ponto que você precisa ficar atento. A segunda coisa que a gente precisa entender é que mesmo o dividendo não subindo tanto, o dividend yield do BCFF11 subiu. Em 2020, o BCFF tinha um dividend yield de mais ou menos 0,4% ao mês. E hoje, o dividend yield é de 0,75% ao mês. Por que isso aconteceu? Porque a gente viu uma Selic sair de 6,5% para mais de 13% em pouco tempo. Então as pessoas começaram a vender os fundos imobiliários delas, já que a renda fixa estava pagando 13% ao ano garantido. E se tem mais gente vendendo os fundos imobiliários, existe uma pressão vendedora grande do lado dos fundos imobiliários e os preços caem. Então se a cota cai de preço e o dividendo se mantém estável, o dividend yield sobe. E agora que você já entendeu um pouco mais sobre como funcionam os dividendos do BCFF11, vamos entender um pouquinho mais sobre o que o BCFF faz e como ele ganha dinheiro. A primeira coisa que você precisa entender é que existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários. Você tem os fundos de tijolo, que são fundos que investem em imóveis, como shopping, escritório, galpões logísticos, etc. E o segundo tipo são os fundos de papel, que ao invés de adquirir os imóveis físicos ali, eles investem em recebíveis imobiliários, que são ativos de renda fixa. Você pode investir num fundo de papel que tem letra de crédito imobiliário, que tem certificados de recebíveis imobiliários ou até letras hipotecárias. O terceiro tipo são os FOFs, que são os Fund of Funds. São os fundos que investem em outros fundos imobiliários. E a gente vai ver mais para frente que alguns desses FOFs, eles vão ter na carteira tanto fundo de papel como fundo de tijolo. Por isso você precisa entrar no relatório gerencial de cada fundo que você vai investir para você entender o que tem dentro do fundo imobiliário. No caso do BC
BCFF11, ele é um fundo de fundos do tipo de papel. Ou seja, grande parte da carteira do BCFF é uma carteira que tem outros fundos imobiliários que não são de imóveis físicos. Eles são fundos de recebíveis imobiliários. Mas isso não significa que ele é um fundo só de papel. Como eu disse, ele é um fundo de fundo. E uma das vantagens dos fundos de fundos é que tem uma diversificação maior. Por exemplo, se você entrar no relatório gerencial de BCFF, você vai ver que a carteira dele é composta mais ou menos assim. 52% são fundos imobiliários de certificados de recebíveis. 24% são fundos imobiliários de lajes corporativas. Então sabe quando você vai no médico e você entra num prédio comercial, aí tem um monte de salinha e cada uma é um consultório diferente? Esses espaços são lajes corporativas. 10% do BCFF são contratos atípicos. O contrato atípico tem uma série de diferenças contratuais, que acho que não vale a pena entrar no detalhe aqui, mas o que realmente importa é que os fundos desse tipo têm multas muito maiores caso o locatário saia do fundo. Então, de certa forma, o investidor fica mais protegido se acontecer alguma coisa. 6% é fundo de shopping, outros 6% do fundo é caixa, que são ativos atrelados ao CDI, e tem 2% do fundo que são outros, uma parcela menos relevante do BCFF. Dentro de cada um desses segmentos, você tem vários fundos dentro do BCFF. Então, quando você compra uma cota de BCFF, é como se você estivesse investindo no BTCI11, EZTB11, IRIM11, Canip, etc. E vários outros fundos imobiliários. E quando você investe em fundos de fundos, você tem basicamente duas vantagens. A primeira é a diversificação, que cada um desses fundos tem vários imóveis e ativos imobiliários diferentes. Então, o seu risco é menor. E a segunda vantagem é que você tem um duplo desconto. Porque quando você investe em fundos de fundos, você tem duas camadas de deságio. A primeira camada é o deságio do portfólio, que é o desconto dos fundos imobiliários da carteira em relação às cotas patrimoniais. E a segunda camada de deságio é o deságio total do portfólio, que seria a primeira camada, mais o desconto do fundo de fundos em relação à sua cota patrimonial. Pensa assim, você compra um fundo imobiliário com preço sobre o valor patrimonial de 0,9. Ou seja, esse fundo tem 10% de desconto em relação ao preço justo. Só que a média do preço sobre valor patrimonial dos fundos dentro desse fundo é de 0,8. Sabe o que está acontecendo aqui? Você comprou um fundo imobiliário com deságio sobre deságio em relação ao seu valor patrimonial. Isso significa que o seu desconto é de 10% do fundo, mais 20% dos fundos dentro do fundo. E é isso que está acontecendo com o BCFF. O BCFF negociava com 6% de desconto patrimonial, só que se a gente considerar o duplo desconto do BCFF, esse desconto chega a 19,7%. Agora vamos olhar para a vacância do BCFF. Como ele é um fundo de fundos, cada um dos fundos dentro dele tem vários imóveis e cada imóvel tem uma vacância diferente. Então a gente precisaria fazer uma média ponderada de todos os fundos do BCFF para saber como está a vacância do fundo. Como isso vai gerar um nível de complexidade bem grande, vamos olhar para a vacância dos principais fundos de tijolo dentro do BCFF. O maior fundo de tijolo dentro do BCFF é o Votorantim Logística, que é o VTLT11, que está com 0 de vacância. O segundo fundo é o BTLG11, que é um fundo de imóveis industriais e logísticos, e ele tem 22 imóveis que vocês estão vendo agora aí na tela. Alguns estão em desenvolvimento, alguns em processo de venda, outros com 0 vacância, alguns com vacância um pouquinho mais alta, mas ele tem uma vacância hoje de 4% financeira. A vacância financeira funciona assim. Se um fundo tem capacidade de gerar 1 milhão por mês de renda, mas ele gera 900 mil, a taxa de vacância financeira é de 10%. Isso significa que o BTLG11 está deixando de ganhar esses 4%, e que não é muito, mas o ideal é sempre procurar fundos que tenham uma vacância financeira mais baixa. Um outro fundo de tijolo da carteira do BCFF é o BPML11, que é um fundo de shopping. Esse fundo tem na carteira todos esses shoppings que você está vendo. Na média, a ocupação desse fundo é de 94%, ou seja, uma vacância de 6%. Mas um detalhe aqui, a vacância no setor de shopping geralmente é um pouco maior mesmo. Aliás, antes de continuar, eu preciso inclusive te falar uma coisinha. Você percebeu em quantos imóveis você poderia investir simplesmente num único fundo imobiliário? Isso porque eu nem me aprofundei em todos os fundos. Eu estou falando dos principais fundos de tijolo do BCFF. E você já estaria aqui recebendo proventos de shoppings, galpões logísticos e imóveis industriais. Só que de nada adianta você investir num fundo imobiliário para começar a receber esses dividendos se você não faz a mínima ideia sobre qual fundo escolher, quando comprar, quando vender e como analisar os principais indicadores desse fundo. Aí o que você faz então? Pega aquela famosa diquinha com os outros, aí você
investe no fundo, que o seu amigo investe, que o seu vizinho investe, que eu invisto, que o Perini investe, que um monte de gente investe. Faz uma salada de fruta na sua carteira, no final das contas, você nem sabe mais qual fundo imobiliário você tem nos seus investimentos. Então entenda uma coisa, pegar diquinha na internet pode até dar certo por um tempo, mas você precisa aprender de verdade a cuidar do seu patrimônio, fazer ele trabalhar por você, montar uma carteira bem diversificada. Então você precisa de um plano. Por isso, muito em breve, eu vou abrir a próxima turma da minha mentoria do 1 milhão. E você já pode entrar na lista de espera. Se tudo isso que eu ensinei de forma gratuita até agora nesse vídeo faz sentido para você e você quer se aprofundar mais no mundo dos investimentos, é só clicar no link aqui da descrição, preencher todos os dados certinho e você vai ter dado o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. Agora, para finalizar aqui o BCFF. A taxa de administração do BCFF é de 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido a partir de R$25.000. Então, se você investe menos que isso, não tem taxa de administração. E assim como a grande maioria dos fundos imobiliários da Bolsa, o BCFF é obrigado a distribuir no mínimo 95% dos resultados em forma de dividendo. O segundo fundo da minha carteira é o HGLG11 e esse eu tenho um carinho muito especial, até porque eu tenho mais de R$1,5 milhão em HGLG. E ele representa hoje algo próximo de 10% da minha carteira. Vamos seguir a mesma lógica do BCFF. Primeiro falar sobre os dividendos e os principais indicadores do HGLG. Depois a gente vai entrar mais no detalhe de como é a carteira do HGLG. Esse é o gráfico de dividendos pagos por cota do HGLG11 e o dividend yield dos últimos 5 anos. E logo de cara, você já percebe uma diferença entre os proventos do HGLG e do BCFF. Enquanto no BCFF você tinha um gráfico de dividendos mais estável e sem grandes picos, no HGLG a maioria dos meses você recebe o dividendo igual, só que em alguns momentos você vai receber um dividendo maior por conta de alguma venda que o fundo ele venha fazer ou algum ganho de capital a mais que aconteça. No último mês, o HGLG pagou R$1,10 por cota. Isso significa que se você tiver 10 cotas, você receberia R$11,10 por mês. 100 cotas, R$110 por mês. 1.000 cotas, R$1.100 por mês. 10.000 cotas, R$11.000 por mês. 100.000 cotas, R$110.000 por mês. E como que o HGLG faz dinheiro para te pagar todos esses dividendos? Bom, o HGLG é um fundo de imóveis industriais e logísticos que tem vários locatários, com inclusive alguns listados em bolsa, como a TOTS, a Vivo e a Suzano. E a maioria dos ativos do HGLG, eles estão em São Paulo e alguns espalhados em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco. De todos esses ativos do HGLG11, uma das coisas que mais chama atenção no mercado é a qualidade dos ativos. Isso porque 37% da receita do fundo vem de imóveis com classificação AAA, que são imóveis com mais qualidade. 38% do fundo veio de AA e 7% veio de A, né, o A. Ou seja, 82% do HGLG são de imóveis com nota A para cima. É um fundo considerado de high grade. Isso significa que é um imóvel de qualidade? Sim. E significa que ele tem zero vacância? Não. Na verdade, a vacância do HGLG é bem alta. Hoje a vacância física está por volta de 16%, mas vem diminuindo nos últimos meses, como você pode ver, enquanto a vacância financeira é de 11,7%, o que é bem alto. Porque pensa que é como se o HGLG deixasse de ganhar 12% do que ele é capaz de ganhar. Mas, mesmo com uma vacância meio alta, como o HGLG é um fundo bem gerido, com bons imóveis e bons locatários, ele acaba sendo negociado muitas vezes por preço acima do valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial dele, que seria o preço justo, entre aspas, do HGLG, é de R$153. Ele é negociado por R$163, uns 6% acima do preço justo. O HGLG é administrado pelo Credit Suisse, que é considerado por muitos analistas como uma das melhores gestoras de FIIs aqui do Brasil, e o fundo tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre valor de mercado e também é obrigado a distribuir no mínimo 95% dos resultados em forma de dividendo. O terceiro fundo que eu vou falar aqui é o ALZR11, que aliás é o maior fundo imobiliário da minha carteira e também a maior posição na minha carteira como um todo. Hoje eu devo ter algo em torno de uns R$2 milhões em ALZR, que dá uns 13% da minha carteira. Então vamos lá. Esse daí é o gráfico de dividendos pagos por cota do ALZR e o dividend yield é esse daí. O ALZR também é um fundo imobiliário que tem muita constância no pagamento dos proventos. A única exceção a isso foi em setembro de 2022, quando ele pagou R$ 5,65 numa paulada só, porque ele tinha acabado de vender o imóvel. Fora isso, o resto dos meses ele vai pagar com bastante regularidade. No último mês, o LZR pagou 83 centavos por cota. Isso significa que se você tiver 10 cotas, você receberia 8,30. 100 cotas, R$ 83 por mês. 1.000 cotas, R$ 830 por mês. 10.000 cotas, R$ 8.300. 100.000 cotas, R$ 83.000. Então, se a gente olhar para a carteira do LZR, a gente vai ver isso daqui, ó. O LZR é um fundo que tem uma carteira com vários locatários e vários imóveis. A maioria em São Paulo, mas alguns também
também no Rio de Janeiro. E o foco deles é edifícios comerciais e galpões logísticos. E o legal do Alianza é que ele não só está bem diversificado em região e locatário, mas se você pegar os segmentos das empresas que locam os imóveis do Alianza, também tem muita diversificação. 26% do fundo é locado para o segmento de alimentos e bebidas, inclusive para Bauducco e Coca-Cola, que são, aliás, empresas com décadas de história. Então, de alguma forma, passa credibilidade para o cotista, né? 20% é para o setor químico, 10% para medicina diagnóstica e tem também setor de gestão de processo, educação, indústria, automotivo, varejo, enfim. É um fundo muito diversificado. E ele não só está bem diversificado com vários inquilinos, como ele também é um fundo que tem literalmente zero de vacância. Todos os imóveis do fundo estão locados e geram renda para os cotistas. É claro que isso acaba refletindo na cota. Então, se você olhar o valor patrimonial do LZR, você vai ver que o valor patrimonial do fundo é algo em torno de R$106 por cota, só que ele é negociado por 114. Então é um prêmio de 8% mais ou menos, tá? O LZR é administrado pelo BTG e a gestora do fundo é a Alianza. Hoje ele tem uma taxa de administração de 0,2% sobre o patrimônio e, assim como todos os outros fundos, distribui 95% do lucro em proventos. O último fundo é o CPTS11. O CPTS é um fundo de papel, mas muitos analistas acabam considerando o CPTS, de certa forma, um fundo de fundos, porque mais ou menos 1/4 da carteira dele são outros fundos. Ele tem 27% da carteira dele em fundos imobiliários e o restante da carteira em operações de CRIs high grade de maior qualidade no risco de crédito, que representam mais ou menos os outros 2/3 do fundo. E só um detalhe, essa estrutura do CPTS pode mudar com o tempo. Em 2021, o CPTS chegou a ter 33% da carteira dele em FIIs e hoje ele tem uma exposição um pouco menor. Mas isso faz parte da estratégia da gestora de girar a carteira, tanto em CRIs quanto em FIIs, para aproveitar as oportunidades que o mercado costuma dar. Se a gente olhar para os dividendos do CPTS, vai ver que é um fundo com bem menos regularidade no pagamento dos proventos do que os outros FIIs que eu trouxe. Então, por exemplo, no final do ano passado, o fundo estava pagando 37 centavos por cota. 6 meses antes, estava pagando R$1,12 por cota. E 6 meses depois, 85 centavos por cota. Por que isso acontece? Porque o CPTS é um fundo de papel e os fundos imobiliários de papel investem em títulos de renda fixa. Esses títulos são remunerados com juros. Só que em um cenário de deflação, esses juros ficam menores e aí então o fundo precisa diminuir os proventos. E se a gente olhar o IPCA, a gente teve uma deflação em agosto e setembro de 2022, o mesmo período que o CPTS pagou um dividendo menor. Então a lógica que você precisa seguir nos fundos de papel é essa. Deflação significa dividendo menor. E inflação leve ou moderada, um dividendo maior. No último mês, o CPTS pagou 89 centavos por cota. Isso significa que, se você tivesse 10 cotas, teria recebido 8,30. 100 cotas, R$ 89,00. 1.000 cotas, R$ 890,00. 10 mil cotas, R$ 8.900. 100 mil cotas, R$ 89.000. O CPTS ele é administrado pelo BTG e a gestora é a Capitânia. Hoje eles têm uma taxa de administração de 1,05% ao ano e é um dos fundos imobiliários que eu tenho comprado nos últimos episódios do Mobilhão. Ele foi muito recomendado pelo Ricardo, analista da Speech. Enfim, então, é isso, primos. Eu também tenho uma partezinha pequena ali da minha carteira em XPLG, mas representa 0,4% da minha carteira, então acho que não vale se aprofundar nesse case aqui hoje. Espero de verdade que todas essas informações sejam úteis para você de alguma forma. Fundos imobiliários representam um segmento que eu gosto muito de investir. Eu sei que pode ser desmotivante investir e receber pouco provento no começo, mas com paciência, aporte constante, estudo, eu tenho certeza de que vocês são capazes de aumentar cada vez mais a renda passiva de vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.